Obrigada. Bom início de noite a todos. Eu sou a Andressa Reis, do Escritório de Internacionalização da Unicinos, e eu estou aqui para dar as boas-vindas a todos ao evento Interculturalidade na América Latina. Essa atividade que nós estamos iniciando faz parte da iniciativa da Casa Aberta, promovida pela Rede de Cooperação Acadêmica e de Relações Interinstitucionais CARI, da Associação de Universidades Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina, a USJAL. Essa iniciativa busca informar e orientar estudantes de graduação e pós-graduação sobre as ofertas acadêmicas e dos serviços universitários oferecidos pelas instituições membro da rede USJAL, como destinos acadêmicos, para impulsionar tanto a mobilidade acadêmica presencial, que provavelmente irá retornar no próximo ano, como também relacionado ao posicionamento das instituições com relação ao intercâmbio virtual, que é uma iniciativa que iniciou agora em função da pandemia do Covid-19. A Casa Aberta, essa nossa iniciativa, então, ela está dividida em 3 tipos de atividades interdependentes, relacionado ao componente 1, voltado especificamente para os programas de mobilidade acadêmica, ao componente 2, que é relativo, então, a um ciclo de conferências voltados para um olhar multidisciplinar e a questão da interculturalidade, e ao componente 3, sobre a internacionalização em casa a partir da cultura. Hoje, então, nós iniciamos a atividade de interculturalidade na América Latina, a primeira ofertada pela Unicinos no contexto da Casa Aberta, relacionada ao componente 2. Para falar sobre o assunto, nós estamos aqui, então, com a professora Viviane Inês Weschenfelder, doutora em Educação, e com o professor Valmir da Silva Pereira, doutor em Estudos Históricos Latinos-Americanos, ambos professores da Escola de Humanidades da Universidade, para falar um pouco sobre esse tema que é relacionado às pesquisas acadêmicas deles. Antes da gente iniciar a discussão, para quem quiser receber o certificado de participação na atividade, é preciso preencher o Forms que está disponível no campo de perguntas e respostas, e ao final da atividade também nós temos uma pesquisa de satisfação para saber o que vocês acharam desse evento. Para quem tiver dúvidas também, ou quiser fazer perguntas para os nossos palestrantes, pode utilizar também o mesmo menu do Perguntas e Respostas. Bom, eu vou passar a palavra então para a professora Viviane para dar início a essa discussão. Obrigada e um bom evento para todos. Boa tarde a todos e todas. Andressa, obrigada pelo convite, pela abertura, pela saudação também. Quero dizer que é uma alegria imensa esse final de tarde aí com todos vocês. Esse evento, né, da Unicinos, a nível internacional, né, está sendo transmitido tanto aqui para nós, quanto também no Equador, e esse projeto da Casa Aberta, né, de pensar a interculturalidade, de pensar a América Latina, é algo que muito nos honra enquanto universidade, né, então, eu estou muito feliz de estar aqui, e estar aqui junto com o professor Valmir, que é meu interlocutor, meu parceiro de trabalho aí, hoje e em outros momentos também, né, e a nossa proposta para hoje é a gente estabelecer um diálogo, né? A gente não queria um formato de aula, a gente não queria um formato de palestra, a gente pensou em uma articulação, mesmo numa proposta de bate-papo, trazendo alguns pontos que nós consideramos ser bem pertinentes para quem estuda a temática das questões culturais, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o conceito e as problemáticas em torno da interculturalidade, e para quem quer problematizar e desenvolver a competência intercultural, que é esse elemento tão presente e cada vez mais valorizado, né? Então, eu falo deste lugar, eu sou professora de formação, formada em História e em Pedagogia, tenho mestrado e doutorado em Educação, e ao longo da minha trajetória acadêmica,
Eu me constituí como uma pesquisadora e uma ativista da temática da educação das relações étnico-raciais. Então, aqui já marco, né, essa posição de professora, pesquisadora, ativista, mulher branca, e que a temática da interculturalidade ela foi entrando e constituindo e atravessando esse meu campo de estudos, porque quando a gente vai estudar relações raciais, tensionamentos, questões relacionadas ao racismo, à inclusão, à diversidade, este é um conceito bem importante. Não só do ponto de vista mais conceitual, mas também prático, né? Porque é um campo bastante amplo, então é de fato um prazer aí estar com vocês conversando hoje. Então, é um pouco essa ideia, a gente pensou uma troca, né? O professor Valmir fala um pouco, eu falo um pouco, e vocês vão aí, na medida do possível, se tiverem interesse, colocando questões e pontos, a gente pode ir lembrando também de alguns materiais, alguns textos, alguns vídeos, para quem quer aprender um pouco mais sobre esse tema. Valmir, satisfação estar contigo, te passo a palavra para iniciar esse nosso tema. Obrigado, professora Viviane. Agradeço imensamente o convite, né, da professora Viviane e também da Andressa, né, da nossa área de internacionalização da universidade, e fico lisonjeado, realmente, e me coloca numa situação de desafio, realmente pensar esse processo de interculturalidade, ou essa ideia, a força de interculturalidade, sobretudo nesse momento, né, nesse momento em que nós vivenciamos uma crise, que é uma crise, obviamente, de natureza sociosanitária, mas também é uma crise ética, de valores, uma crise civilizacional, e que, no caso brasileiro, depois a gente pode, inclusive, estender isso para os demais estados nacionais do subcontinente, né, do ponto de vista acadêmico, permita-me de saída, antes de falar de mim, trazer essa ideia. Nós, do ponto de vista acadêmico, os científicos, trabalhamos com a noção de América Latina, ou seja, né, de um subcontinente dentro das Américas, mas numa própria perspectiva de interculturalidade e, sobretudo, de reconhecimento, né, da capacidade de nominar, da capacidade, né, de produzir significados na perspectiva dos povos indígenas originários. O nome que nós usamos e que normalmente vem para a cena de uma forma muito pujante é o de Abya-Yala, né? Abya-Yala justamente dizendo, né, remetendo a esse espaço social e territorial que nós estamos mais acostumados, né, do ponto de vista estritamente científico, acadêmico, né, nos remetemos com a América Latina, né? Mais do que, digamos, uma homenagem ou aos povos indígenas originários, eu vou utilizar o termo Abya-Yala nessa outra perspectiva, né? Num lugar de enunciação, num lugar de fala, que, na verdade, define um posicionamento, que é um posicionamento, do meu ponto de vista, da produção de conhecimento epistêmico, mas também político, né? De política científica, acadêmica, e de processos cognitivos mesmo, ou seja, em termos de cognição, prestar atenção neste movimento das ideias, dos conceitos, das formas na verdade, de produção de linguagens dos grupos que foram historicamente subvalorizados, né, subalternizados em Abya-Yala, ou seja, desde o início do século XVI até o presente momento. Feito esse registro inicial, eu quero me apresentar, então, para além da perspectiva de hoje estar aqui podendo dialogar, né, com a professora Viviane e com o nosso público, né, nossos estudantes, né, a nível da Unicinos e também do país, e se eventualmente tivermos também parceiros, né, de Abya-Yala, né, de outros lugares, né, de fora do Brasil. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Então, a minha trajetória acadêmica passa pela graduação em Ciências Sociais, pelo curso de Ciências Sociais, o bacharelado de licenciatura. Então, essa perspectiva, eu tenho muito carinho, muito cuidado com essa perspectiva vocacional de ser professor, né? Sobretudo porque eu tenho uma trajetória, né, de licenciado. Então, ou seja,
todas as perspectivas didáticas pedagógicas e os processos de produção do conhecimento, os processos de ensino-aprendizagem me são muito caros, né? Então, eu olho para o campo da universidade, para esse diálogo com os meus alunos a partir dessa formação inicial. E na pós-graduação, né, com mestrado e doutoramento, que embora estejam, né, em áreas que dialoguem muito, mas muito, né, com muita proximidade, muita destreza, que são antropologia e história, com o mestrado na antropologia e o doutorado em estudos latino-americanos, portanto, na base histórica, digamos assim. O fato concreto é que eu estudo, pesquiso e trabalho com atividades acadêmicas envolvendo a clássica, né, área da etnologia indígena, ou seja, da etnologia, de uma antropologia, de uma história, de uma educação, de uma sociologia, do conjunto de áreas, as interfaces e o próprio tema, que isso é importante também, é referendado de saída, né? O próprio tema que a gente vai tratar, a interculturalidade, é um tema transdisciplinar. E na minha formação, por coisas que não foram planejadas no início, mas foram acontecendo, então eu acabei tendo uma formação inter e potencialmente transdisciplinar. Então, acho que esse ponto inicial é importante também, menos como demarcação e mais como para que vocês saibam o que esperar, né, da minha fala e desse diálogo com a professora Viviane e com aqueles que nos assistem. Bom, vamos lá. Pontos de partida. É claro que pensar na interculturalidade em Abya-Yala significa um universo complexo, dinâmico, espaço-temporal imenso, né? Não é esta a proposição nossa quando a gente assumiu o convite, assumiu o compromisso, era exatamente essa perspectiva trazida pela professora Viviane de saída, de um diálogo, né, de uma conversa, exatamente trazendo, então, essa ideia-força de interculturalidade e procurando, mais do que agenciar, né, proposições, conceitos teóricos, também fazer um diálogo, uma conversa com os nossos assistentes e ouvintes, no sentido de pensar essa interculturalidade dentro de uma arena, né? De uma arena, obviamente, da produção do conhecimento, né? Já que vivemos, somos ativistas, ou somos, alguns gostam de utilizar o termo militantes, eu acho que ativismo dá mais conta do que é a sociedade em rede, a sociedade de conhecimento que nós, pesquisadores e professores de uma instituição como a Unicinos e com as duas instituições, né, do país, fizemos, né? Então, essa perspectiva inicial de trabalhar menos com questões abstratas e teóricas e mais com o diálogo propriamente, né, crítico, um diálogo construtivo que aponte para a interculturalidade e a arena que ela está, né, situada. Então, é o primeiro eixo que eu queria trazer para a gente iniciar por aí. Por quê? Porque, para mim, essa ideia de arena pública e de arena de produção de conhecimento é importante na medida em que a ideia-força, vamos chamar assim, né, de interculturalidade, é uma ideia que tradicionalmente está associada ao pós-multiculturalismo, ou seja, as perspectivas que avançam para além dos discursos e também de práticas concretas, no eixo do conjunto das sociedades nacionais de Abya-Yala. Dito de outra forma, né? Pensar a interculturalidade na perspectiva de uma arena pública de um lado e de uma arena de produção de conhecimento de outro, nos remete, ou me remete a criar pontes, criar diálogos, criar conversas que nos remetam, na verdade, às diversas esferas, né, societais desse conjunto, né, no nosso caso brasileiro, mas no caso dos nossos interlocutores, né, essa promoção da Casa Aberta, né? Achei muito bacana esse nome, Casa Aberta. É uma disposição, né? Uma casa aberta abre um horizonte de abertura. E eu queria pensar, junto com a Casa Aberta, a casa comum, né? A casa comum dos humanos, né? Nossa casa, seja dos povos indígenas originários, seja das populações afrodescendentes, das populações ciganas, seja do conjunto de populações imigrantes, né? Euro-referenciados, eurodescendentes, que migram para esse espaço que hoje a gente chama, né, de América, né? Então, perceber que essa interculturalidade, na verdade, para além de uma relação mais dicotomizada entre Estado e sociedade, ou que parta, né,
do movimento estatuído, seja a partir de políticas públicas ou a partir de um olhar, de uma perspectiva política, né, governamental, das agências e dos agentes governamentais, é, do meu ponto de vista, uma saída, uma abertura de horizontes para a gente poder ter um entendimento melhor, né, e viver melhor, né, no mundo em que nós hoje estamos inseridos. E aí, 3 eixos, assim, né, antes de passar já nessa linha, né, tentar ser preciso e observar os tempos, né, antes de repassar, então, a palavra inicialmente para a professora Viviane, eu gostaria de, né, focalizar ou de chamar para o diálogo em 3 eixos. O primeiro eixo é exatamente esse eixo que a gente pode chamar, né, da interculturalidade na educação, né? Que é como é que nós podemos pensar positivamente como educar para a interculturalidade, né? Numa perspectiva muito direta, de que nós possamos significar, mobilizar os nossos estudantes, né? O nosso corpo técnico, funcional, enfim, a nossa comunidade de pares dentro da universidade, da Unicinos, mas também, né, em relação ao ensino superior brasileiro em Abiyadiala. Então, acho que quando a gente... Um primeiro ponto bom de pensar é isso, né? Educação e interculturalidade, nessa perspectiva que eu estou chamando de mobilização, né, de sujeitos pensantes para perceber as potencialidades da interculturalidade nesta arena, né, que eu já pontuei como duplamente constituída. A arena pública, uma esfera pública, em que todos nós nos colocamos, né, com uma cidadania mais ou menos, né, efetiva. Claro que isso tem diferenças muito claras a nível de Abiyadiala, né, dos vários estados nacionais latino-americanos. Vamos, né, aquiescência aqui é o termo, né, mais utilizado em termos científicos. Mas, no caso brasileiro, isto nos é muito caro e é, inclusive, muito delicado, né? Porque num momento como esse, por exemplo, né, de fenômeno pandêmico muito acelerado, e de muitas perdas de vidas humanas em que nós, infelizmente, né, estamos passando e ainda vamos passar até o final, né, desse processo, está ficando muito patente, né, para mim, né, para fazer um diálogo então com a ideia forte de interculturalidade, que desgraçadamente, ou que infelizmente, o cenário atual, o cenário é gravíssimo, né, da pandemia, mas ele radicalizou então, um cenário de desdemocratização e de absoluta, né, falta de solidariedade e, sobretudo, de reconhecimento das diferenças, né? No meu caso particular aqui, como ativista, como parceiro, como alguém que se construiu, né, do ponto de vista não só acadêmico, mas também como pessoa, né, em diálogo com os referentes indígenas, homens e mulheres indígenas, então, com relação aos povos indígenas, mas também com relação à população afrodescendente, aos povos ciganos e ao conjunto de populações, né, vulneráveis, né? É muito patente, é muito óbvio que os agravos, que as iniquidades estão acontecendo e quem mais está, né, com letalidade muito acima, né, de uma média normal do país são exatamente esses, né, essas pessoas, esses coletivos que são étnicos raciais, né? Então, portanto, nesse primeiro ponto, eu acho que é importante a gente acentuar esse movimento, né? Então, ficaria por aí. Os meus outros 2 pontos pensar a interculturalidade num registro, num viés da ética, né? Ou seja, pensar uma ética intercultural. E, por último, mas não menos importante, na verdade, da mesma importância, pensar, então, o registro da interculturalidade como a possibilidade de um paradigma, né? Mas não esse paradigma do, digamos, estatuído, não esse paradigma de uma normose, de uma perspectiva um pouco já canonizada no meio acadêmico, ou seja, de uma interculturalidade dicotomizada entre a universidade ou o Estado, né,
ou as concepções de políticas públicas estatuídas em relação aos diferentes grupos sociais e étnicos da sociedade. Né? Quando eu falo em paradigma, eu entendo um alargamento dessa concepção, né, de interculturalidade, a professora Viviane, Andressa e demais que nos estão conosco neste momento, numa perspectiva do pluridiverso, uma perspectiva, né, transdisciplinar, uma perspectiva que, na verdade, agencia conhecimentos para além dos conhecimentos científicos, né? Reconhece a potência dos conhecimentos originários, sociocosmológicos dos povos originários, reconhece outras tradições do campo artístico, do campo espiritual e propriamente interreligioso. Né? Então, é nesse sentido que o terceiro eixo, né, que eu estou chamando aqui de interculturalidade como paradigma, pode ser interessante para a conversa. Mas é isso, acho que para começo de conversa eu queria deixar essas considerações e seguimos, né? Passar a bola para a professora Viviane. Por hora. Obrigada, Valmir. Vamos lá, então, dando sequência, né? Enquanto te ouvia, anotava aqui algumas coisas e fiquei pensando, assim, que eu acho que para quem está chegando nesse tema, ou quer entender um pouco mais, ou sabe que ele é importante, mas não, às vezes fica difícil de localizar, né? Tem um ponto, assim, que é fundamental para a gente compreender a interculturalidade, que a gente sempre precisa lembrar, independente de qual área a gente esteja, né, se formando, pertencendo. A interculturalidade, ela exige um olhar histórico, tá? Então, a história é um ponto de partida e é uma ancoragem importante para compreender a interculturalidade. Se a gente for pensar a palavra intercultural, interculturalidade, né, sempre tem a lógica do termo cultura, né? E cultura aqui, dentro da perspectiva, aí são várias perspectivas teóricas, mas normalmente a gente, né, eu navego mais pela perspectiva pós-estruturalista, que olha pela questão das diferentes culturas, mas também muito pelo pensamento decolonial, né, que eu já vou comentar um pouquinho o que isso significa, e que é quem, na verdade, está puxando esses debates sobre a interculturalidade no contemporâneo. Então, desde a década de 70, do ponto de vista mais teórico, cultura vem assumindo uma centralidade nas discussões. Então, você começa a ver uma discussão com o capitalismo, com a discussão com a economia, com a política, com a educação. Então, sempre a cultura na interface com as diferentes áreas. E um reconhecimento das diferentes culturas, né? Então, a interculturalidade, ela surge como uma área que vem também numa espécie de contraposição, de uma resistência, né, ao multiculturalismo, né? O multiculturalismo, que é a ideia de várias culturas no mesmo espaço, não é um problema em si mesmo, né? A gente pode se considerar uma sociedade multicultural, uma sociedade diversa, né? Sem dúvida nenhuma, a América Latina é diversa, né? Mas o multiculturalismo surge como área do conhecimento, especialmente nos Estados Unidos, pensando que se reconhece que existem diferentes culturas, mas cada uma acaba permanecendo no seu espaço, sem haver uma relação de troca e de constituição a partir dessas diferentes culturas. Então, você cria uma sensação de tolerância com as diferenças, porque você identifica que há uma diferença entre as diversas culturas, mas permanece com essa tolerância e esse distanciamento, né? Inclusive, o próprio Estado funciona de forma que tu possa organizar a existência dessas culturas, em alguns momentos celebradas, mas não mais do que isso, né? E aí, num contexto, e aí pensando a América Latina, né? Num contexto de história, de colonialismo, né? Porque todos os países da América Latina foram colônia dos países europeus, e esse processo de colonização, ele marcou profundamente a nossa história e ainda tem efeitos muito fortes, né? E os efeitos desse processo de exploração, de escravização,
né, de tentativas de extermínio de populações, né? Tudo isso que foi acontecendo ao longo dos séculos vai gerando um processo de desigualdade profunda, né? Então, o que a gente tem hoje são muitas desigualdades, a gente tem dados para mostrar, a gente hoje tem falado muito mais sobre a população negra, né, reconhecendo, então, que a gente tem mais da metade dos brasileiros são afrodescendentes, e que essa população não tem a mesma oportunidade das pessoas brancas. A gente também menciona, né, das nações indígenas, inclusive, né, o professor Valmir traz aqui o contexto de pandemia, que tem acirrado e aprofundado essas desigualdades, acho que desnudado esse descuidado, essa falta de atenção que a gente tem historicamente com as nações indígenas, né, do nosso país, eu acho que de todo o nosso a nossa América Latina, do nosso continente americano, né, pensando todo o contexto, sem dúvida nenhuma. Então, pensar a interculturalidade é reconhecer a diferença, mas não só saber assim, ok, ela existe. Eu preciso ir além disso, eu preciso pensar num projeto político e ético, né, para citar também esse contexto que o Valmir nos traz, de relação com o outro, de contato com o outro, de aprendizagem com o outro, de convívio com o outro, de relação, né? Então, não se trata só de ter um contexto, eu reconheço que nós somos diversos e eu vou celebrar a cultura e a diversidade, o carnaval é a expressão disso, a cultura brasileira é a expressão disso e ok, né? A interculturalidade, ela exige uma problematização. E aí, eu especialmente aqui estou falando a partir de alguns autores, são todos latinos, né? A gente tem, por exemplo, um expoente na temática, a Catherine Walsh, posso escrever o nome dela depois, ela é americana, mas radicada no Equador, professora, né, equatoriana, que tem puxado muito esses debates, o professor Eduardo Restrepo, também desde a Colômbia, fala muito sobre esse tema, e ele, inclusive, defende que a gente utilize o termo interculturalidade entre aspas, porque é um termo ainda que não dá conta de toda uma discussão que ela abarca, por isso a própria Catherine Walsh vai dizer que ela prefere caracterizar a interculturalidade que ela defende como crítica, né? Então, a ideia de crítica, pensar, problematizar, questionar e apontar quais os resquícios que nós temos desse processo de colonialismo que nos marca tão profundamente e que nós naturalizamos através da nossa educação, que é excludente, né, muitas vezes. A universidade é um espaço que não acolhe todos, e quem não pertence às minorias não reflete sobre o seu lugar social ocupado. E aí entra uma questão muito forte também de quem nós somos, a partir de qual lugar nós vemos o mundo. Então, o desenvolvimento de uma competência, de uma inteligência intercultural, passa em primeiro lugar, primeira dica aí da pergunta que a gente mobilizou, né? Como podemos desenvolver a competência intercultural? Envolve pensar desde o nosso lugar, né? Quem sou eu? Qual é a minha história? Quais são os aspectos culturais que eu valorizo? Da onde vem os valores que eu carrego, né? E a partir daí começar a pensar outros processos e ouvir outras vozes e prestar atenção nas diferenças e pensar mais do que isso, como é que essas diferenças podem nos constituir. Então, além da Catherine Walsh, do Eduardo Restrepo, no Brasil nós temos a Vera Maria Candô, que é uma referência na temática em educação, ela utiliza esses autores também, e a defesa de uma educação intercultural ainda é um projeto a construir. E na universidade, talvez mais ainda, porque nós somos fruto dessa herança muito elitista da universidade, uma formação que pretende sempre olhar para os universais, e não questiona quem são os autores que estamos lendo, quais as narrativas, quem são as pessoas que estão ocupando esses espaços. Então, sair deste lugar de naturalização do que é universal e pensar quem somos nós e, a partir disso, como constituirmos
acho que é um ponto de partida importante para refletir sobre a interculturalidade. Valmir, te passo. Teu áudio, por favor. Claro. Acho que, sim, sem dúvida, acho que é importante nós termos em mente essa mobilização em termos da relação da interculturalidade com os lugares de fala e com os pertencimentos, né? Pertencimentos que são identitários, que são socioétnicos, que são raciais, no caso do conjunto da população negra brasileira. E aí eu queria comentar, então, muito assim, em concordância, no primeiro momento, com o que a Viviane traz em relação a esta ideia de uma interculturalidade crítica, né? Na ausência ou na dificuldade de nós, então, catalogarmos ou criarmos um conceito consensual, e aí o trabalho da Catarina Walsh no contexto equatoriano, ele é, se não paradigma, ele é lapidar, no sentido de o quanto importante esses diálogos envolvendo povos indígenas originários, povos africanos, ou seja, populações africanas da costa, né, equatoriana, e o conjunto populacional não negro e não indígena desse país, sejam eles híbridos, né, misturados, sejam eles os grupos dominantes euro-referenciados, eurodescendentes, né? Mas aí eu queria concordando, sim, que isso é uma positividade, né? Eu também queria pensar ou externar um pouco não é uma preocupação, mas na verdade é um pouco da problematização desta perspectiva intercultural para além ou em diálogo com a perspectiva teórica pós-colonial, decolonial, descolonizadora, que é, na verdade, ou seja, é uma das correntes de pensamento, ou aquela que parece bastante nova, e de fato, por alguns pensadores, como Aníbal Quijano, a própria Catarina Walsh citada, Restrepo, tem próprio México também comunga, tem alguns pensadores que comungam dessa perspectiva. A Argentina, os argentinos aqui também, Walter Mignot, sobretudo, que estão em universidades americanas, ou que Henrique Dussel é um pouco diferente, porque aí Dussel é um filósofo, né? Primeiro um filósofo, depois é um filósofo da educação, é um filósofo que se debruça sobre o conceito de interculturalidade, mas ele tem uma raiz teórica, uma raiz com um braço forte na filosofia / teologia da libertação, né? Ou seja, então tem uma matriz aí filosófica e política que não é tão anterior assim, né, a esses discursos, né, decoloniais, essas teorias, mas na verdade tem um deslocamento aí. Então acho que isso parece algo nuançado, mas na verdade é algo importante. Por quê? Por exemplo, e eu concordo com a afirmação, né, da professora Viviane em relação aos riscos, né, de nós tomarmos algumas ideias, alguns conceitos, algumas categorias da ocidentalidade moderna como universais, né? Então, e portanto aí é evidente que as diferenças, né, indígenas e afro, aqui para pensar essas que são majoritárias em Abya-Yala, né, no caso brasileiro afrodescendente, né, no caso no restante do continente indígena. O fato é que essas diferenças, historicamente, acho que a referência à história é sempre importante, elas foram pensadas, e mais do que pensadas, elas foram vivenciadas, elas foram desconstruídas, né, no si mesmo, ou seja, nas suas constituições, né, pessoais e coletivas, né, por conta de um modelo que a gente chama de euroreferencialidade, né, de euroreferenciado, em que o etnocentrismo, em que a perspectiva da produção de um conhecimento científico, de uma racionalidade instrumental, acabou se superpondo aos conhecimentos
desses povos, desses coletivos humanos. Então, eu acho que esse ponto é importante, porque, na verdade, a contraface, ou a contrapartida desse universalismo são os particularismos, né, relativistas. E, do meu ponto de vista, isso também não é uma boa forma de pensar. É verdade que nós podemos desconstruir e devemos realizar crítica desses universais, que quando a gente olha com mais afinco, olha com mais historicidade para eles e com um olhar crítico percebe que não são universais, são elementos, são categorias que podem ter um destaque, podem ter uma importância para a ocidentalidade, para a nossa racionalidade moderna, para a forma de pensar, né? Do cartesianismo para cá, ou seja, da Revolução Copernicana, depois da Revolução Econômica, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, até chegar na sociedade do conhecimento atual, e que, no fundo, isso está alçado à condição de universal. Talvez fosse melhor, para ser preciso, para ser fiel ao mundo que nós vivemos, dizer que essas ideias, forças, são potencialmente universalizáveis. E por um movimento, que eu entendo que é um movimento ideológico, de uma ideia lógica, e de uma imposição dos valores civilizacionais do Ocidente, isso aparece para nós como universais. E aí a tendência, o encobrimento dos outros conhecimentos não ocidentais, no nosso caso dos povos originários, isso é largamente difundido, mas também com relação ao racismo epistêmico, institucional e estrutural em relação aos povos, populações negras do Brasil. Isso me parece muito preciso e eu gostaria, na verdade, de corroborar essa questão trazida pela Viviane, mas, ao mesmo tempo, apontar para essa... Quer dizer, não é uma terceira via, não vamos chamar de terceira via, não sejamos tão presunçosos, mas algo que vai para além, difere da dicotomização universalismo, particularismo relativista. Ou seja, não é a simples inversão desse universalismo, que ele é potencialmente universal, que poderia, digamos, resolver o nosso problema de menos interculturalidade ou de não reconhecimento das diferentes culturas humanas e de suas potencialidades e, sobretudo, das expressões de singularidades, do pluridiverso, que são cada tradição, cada cultura, cada cosmovisão de um povo indígena originário ou de uma tradição populacional afrodescendente, africana, afro-brasileira, ou, no caso do Rio Grande do Sul, afro-gaúcha. Então, acho que esse ponto é importante. Quer dizer, no sentido de que exatamente nos permite ter uma perspectiva de pensar que, e aí entra já o que eu estou chamando também da relação interculturalidade e ética. Eu acredito que seja possível, Viviane, nós pensarmos a positividade da interculturalidade e, portanto, o reconhecimento desse diálogo, que é um diálogo interepistêmico, e que traz, mais do que as falas, mais do que os enunciados e os lugares de enunciação, e, sobretudo, a possibilidade desse outro, dessas alteridades, se apresentarem tais quais, como elas são construídas a partir dessa ancestralidade, dessa tradicionalidade, e não a partir daquilo que aparece como uma imposição de valores, de ideias lógicas, dizer de ideologias, e propriamente, digamos, de uma constituição de caminhos que nos levam sempre a uma hierarquização, uma classificação que hierarquiza tradições culturais e produções de conhecimento. Não por acaso a sociedade do conhecimento é a sociedade civilizacional do Ocidente moderno, e que hoje tem a sua matriz dominante nos Estados Unidos e na Europa central, com os países do eixo França, Inglaterra e Alemanha, grosso modo. Bom, mas, então, do ponto de vista ético, eu acho que é necessário, para a gente realmente pontualizar, valorizar essa interculturalidade crítica,
mas que, na verdade, é uma interculturalidade que eu penso que precisa dialogar com o diálogo interepistêmico, né? Ou seja, perceber que existem diferentes epistemologias, e não, às vezes, como a gente, e autores muito competentes, às vezes, textos muito, muito bem escritos, acabam quase que de forma involuntária, ou de forma, né, para fazer sentido lógico, né, social, na produção textual, colocam, de um lado, o nosso conhecimento científico acadêmico, esse conhecimento potencialmente universal, mas que é entendido como universal, e, de outro lado, os saberes constituídos de todos os outros grupos, né, étnicos e povos originários, né, no caso dos povos indígenas. Então, esse ponto eu queria demarcar, ou pelo menos chamar para a conversa. E, com isso, a questão da ética, né, para mim é importante aí, não é tão necessário trazer bases teóricas, mas sim, acho que é importante pensar em 3 éticas, né? Uma ética mais universal, universalizável, né, dentro dessa perspectiva, uma mesoética, em que nós podemos pensar em reconhecimento de questões, reconhecimento de valores e reconhecimento de atitudes proposicionais de povos, de coletivos não ocidentais, que tenham a mesma valoração, que tenham o mesmo, né, a gente usa respeito, o mesmo reconhecimento diante, né, das posições que normalmente aparecem no plano dos estados nacionais, ou mesmo nos planos regionais, em bases que são bases que extrapolam o local. Né? E por último, mas não menos importante, muito importante, um espaço de uma microética, né, de uma base localista, ou que trazendo então para, né, um sociólogo, né, em que pese eu me construo muito mais como antropólogo e como estudioso da história latino-americana e dos estudos latino-americanos, aqui o trabalho do Robertson é importante, né, quando ele cunha o termo de glocalismo, né? Ele usa esse neologismo de glocalismo para dizer os processos de globalização, os processos que eu prefiro chamar de mundialização, advindos desse eixo universal do sistema de conhecimento eurocentrado, né, do nosso universo científico, e a própria globalização econômica, claro que ele está pensando aqui como sociólogo na questão econômica, né? Eu que estou criando esse diálogo com esse autor para a gente pensar em interculturalidade, mas mais no plano da cultura, dos valores e desta ideia, então, de uma agenda, né, em que a interculturalidade aparece na arena da esfera pública como algo importante, algo relevante nesse momento. Né? E aí é importante pensar esse glocalismo exatamente como essa diretiva que pretende trazer ideias ou movimentos globais, tendencialmente globais, homogeneizadores, mas que quando chegam nos territórios, nos espaços sociais, nos locais, eles são confrontados, né, com esse localismo. Então, da relação de globalismo e localismo, surge esse glocalismo, que é exatamente a perspectiva de heterogeneização da realidade social, né? Justamente porque esse universo social, ele é étnico, ele é racial, ele é, na verdade, ele é experimentado de uma perspectiva intercultural, para além da perspectiva propriamente teórica. Né? Eu quero dizer com isso que essa interculturalidade, ela é uma interculturalidade que nasce desse esforço, ou que está presente nesse esforço, esforço milenar, esse esforço da humanidade em articular concepções, ideias, cosmovisões de diferentes culturas humanas, né? Que em algum momento, quer dizer, acabaram se encontrando ou se desencontrando. Né? É sempre preocupante achar que houve um encontro, né, produtivo e interessante em 1492 e 1500. Né? Pode ser que, do ponto de vista ocidental, né, isso possa ser lido assim, mas do ponto de vista de Abya-Yala, né, dos descendentes, né, de povos indígenas e dos povos indígenas remanescentes, para além daqueles milhares
que foram etnocidades e dos milhões que perderam as vidas, de homens e mulheres indígenas, o que a gente teve foi exatamente o contrário, quer dizer, não um encontro, mas um desencontro e uma avalanche, né? Avalanche aqui produzida em termos de concepções, de mundo, mas também uma avalanche de vírus, né? De bactérias, de epistemicídio, porque desapareceram os conhecimentos, desapareceram os modos de vida, e que o etnocídio caracteriza exatamente isso, para além do genocídio físico, o extermínio cultural, o extermínio, né, a impossibilidade da gente retomar esses mundos, esses outros mundos possíveis, né? Então, eu acho que essa perspectiva da interculturalidade no plano da ética, ela é importante, né? Claro que remete a uma perspectiva mais filosófica, né? De uma micro, de uma mesoética e de uma ética mais planetária, né? Então, mas que no fundo é isso também, ou seja, se a Biajala é um continente, né, que produz exatamente a ideia de um continente da Europa, né, como velho continente, o que do meu ponto de vista não chega a ser uma absurdidade, mas é algo que não se comprova empiricamente, né, porque todos nós sabemos que velhos continentes são a África, né, com o Egito, e a Ásia. É possível discutir, inclusive, se a Europa é um continente. Na verdade, muitos percebem a Europa como Eurásia, né, quer dizer, como a continuidade da Ásia. E, historicamente, a Europa existe enquanto tal, no final, né, quer dizer, da Idade Média e no início da Idade Moderna. Então, esse conceito, quer dizer, e essa espacialidade, territorialidade, e, portanto, esta produção de conhecimento, né, euroreferenciado, ela é muito recente, né? Ela tem pouco mais de meia dúzia de séculos, né? Quando a gente pensa em civilizações como a indiana, como a chinesa e como a própria egípcia, africana, e as nossas, né, sobretudo as nossas civilizações e culturas originárias, né, de Abiyajala e do Brasil em particular, a gente precisa aí sim usar a relativização para entender que essa interculturalidade, embora nós estejamos tematizando agora, pensemos nela de forma crítica como algo positivado, ela existe para a humanidade desde muito tempo, né? Desde milhares de anos, é preciso dizer, no mínimo. Passo para ti, Viane, nesse sentido, para depois ainda me fica faltando a questão do paradigma, mas é uma conversa, é um diálogo. Eu espero que tenha conseguido trazer essa ideia de uma ética e de que essa interculturalidade não é tão nova, né? A tematização e as políticas públicas de um olhar da escola, da universidade e dos grupos sociais e étnicos que talvez seja alguma coisa mais presente, né? E tu disseste muito bem, nas universidades ainda é uma agenda a ser cumprida, a ser tematizada. Isso aí. Bom, né, complementando aí essa questão, né, e também pensando enquanto te ouvia, Valmir, me parece, assim, o quanto tem alguns conceitos, né, que talvez são bem importantes, estruturantes dessa discussão, que é identidade, diferença e poder, né? Quem constrói a sua identidade e quem precisa lutar para que a sua identidade seja construída nesse contexto, não só de uma identidade fixa, mas de reconhecimento de sua própria história, de sua própria tradição. Então, se a gente for pensar, para muitos, para a maioria de nós que não somos descendentes, né, de alguns grupos minorizados, né, a gente nem necessita refletir sobre uma identidade, porque essa identidade é dita como universal. Então, dentro dessa discussão mais dessa perspectiva colonial, do colonialismo, e que agora vem, né, muito forte sendo discutida na perspectiva decolonial, a gente vai se dando conta de que precisamos desnaturalizar essas identidades que a gente não reflete. Então, nós identificamos a diferença. E ao identificar a diferença, que em si não é um problema, porque é maravilhoso percebermos o quanto somos diferentes, somos singulares, todos nós somos singulares e todos nós somos diferentes entre nós, mas ao fazer isso, a gente acaba hierarquizando as diferenças.
E essa hierarquia, ela acontece graças, e aí graças não é por uma coisa boa, mas pelas relações de poder. Quem tem o direito de identificar o outro e de hierarquizar o outro? Quem tem o direito de dizer qual é a cultura mais rica, mais inteligente, mais reconhecida, mais valorizada dentro de um status de compreensão? Então, por que nossa modernidade é construída dentro dessa lógica de Ocidente e de europeização, né, esse processo, né, de construir a Europa como centro do mundo? O próprio racismo científico do século XIX tentou explicar, não só tentou, explicou, e a gente vive os resquícios dele até hoje, explicou por teoria e com estudos e com experimentos biológicos, tentando justificar a existência de raças humanas para mostrar que o europeu naturalmente seria o melhor, o mais inteligente, o mais apto, o mais capaz, o mais desenvolvido. Essa lógica persiste até os nossos dias, por isso que a história ela é tão importante, porque às vezes a gente diz, mas por que eu tenho que estudar isso? Por que eu preciso desconstruir? Por que agora eu estou vendo essa enxurrada de manifestações, de movimentos, a televisão vem trazendo, as pessoas lutam por representatividade, eu não sei muito bem porque eu não tenho culpa disso, né? Então, esse é o ponto, nós não temos, obviamente, culpa como indivíduo, mas nós somos sujeitos sociais, e nós somos responsáveis pelo futuro que vamos construir. Então, o convite para pensar sempre qual é a nossa visão de mundo, qual é a identidade que eu constituo, como é que eu olho para as diferenças, será que eu olho para as diferentes formas de vida já hierarquizando? Será que, de fato, eu preciso me comparar e dizer, porque os gaúchos, vamos dar um exemplo bem local brasileiro, porque os gaúchos têm esse tipo de cultura, porque os nordestinos têm. Então, a gente acaba, no senso comum, fazendo isso o tempo inteiro e não se dando conta que a gente reafirma preconceito e acaba discriminando as diferentes culturas em função disso. Então, a gente tem, por exemplo, a crença de que os indígenas são atrasados, porque eles têm uma forma de vida diferente. Mas eles não são tanto, porque eles também querem ter acesso à tecnologia, como se a gente entra em conflito ao perceber que existe um jeito de viver e de pensar diferente do nosso. Então, isso é epistemologia, né? A gente reconhecer os diferentes campos de conhecimento e perceber que, historicamente, esse poder, as relações de poder vão afetando, né? Estava retomando um texto hoje que eu escrevi com uma colega, que ela é de Roraima, e ela estudou a escola de fronteira. E a gente escreveu um pouco sobre a interculturalidade nesse contexto. E qual é por que isso? Como é que a gente reconhece um espaço intercultural, né, gente? Se a gente for pensar assim, mas se a Unicinos não é, se a escola ainda não é, aonde que eu posso ver espaços interculturais de fato acontecendo, né? Então, um exemplo bem interessante, que a gente tem muitos, mas muitos mesmo, não só lá em Roraima, mas em todo o Rio Grande do Sul, mas todo mundo tem acompanhado, né? Agora não tanto esse ano em função da pandemia, mas a crise da Venezuela. A escola do município de Pacaraima, que nós analisamos, ela é composta por alunos de 4 grupos. Nós temos brasileiros não indígenas, brasileiros indígenas, venezuelanos não indígenas e venezuelanos indígenas. E todos convivem na mesma escola. E os professores pensam, como que eu vou lidar se eu tenho a questão da língua? Uns não falam português, outros não falam espanhol. Eu tenho a questão cultural, eles têm jeitos diferentes de ser e de estar, tem os conflitos, porque a interculturalidade ela é justamente um projeto a construir. Então, não significa que está pronto, que está dado, porque ela envolve conflito. E, historicamente, nós não gostamos de nada que cause tensão, que cause desconforto. E quando a gente fala em pensar sobre quem nós somos,
a gente já começa a mexer um pouquinho na cadeira e pensar assim, mas isso não é confortável. Então, às vezes, é um tema assim, ou você ama ou você odeia, porque tem gente que se apaixona, vem, participa, a gente vê isso, né, com os nossos estudantes, mas também tem gente que se distancia e pensa, eu não quero pensar nisso, né? Mas no campo das organizações, e aí eu estou cuidando do tempo para a gente logo encaminhar, logo está passando o tempo, a ideia de que as instituições, de modo geral, de todas as profissões, tendem a valorizar cada vez mais os espaços interculturais. Por quê? Se percebeu, e aí, obviamente, né, a gente faz uma problematização dos cenários, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente faz problematização de cenários europeus, mas nesses locais também tem muitas pessoas, como esses autores que nós citamos, que vão para lá e desenvolvem estudos e constituem grupos internacionais com pesquisas sobre esse tema. E o campo do mundo profissional, né, o mundo profissional tem percebido que a diferença cultural, na sua perspectiva de aprender com o outro, faz com que todo mundo cresça e faz com que agregue inovação em todos os sentidos, faz com que a gente possa trabalhar de uma forma muito mais acolhedora, reconhecendo que todos somos diferentes, então um espaço onde todo mundo é bem-vindo, independente, né, do seu contexto, existe uma situação muito mais de troca, de respeito, de articulação. E a gente não consegue fazer isso sem questionar como é o nosso espaço. Então, um bom ponto para a gente pensar é olhar em volta da nossa sala de aula. Claro que agora ela está virtual, mas quem somos nós? Nós temos colegas de outros países, e quando temos, que oportunidades nós criamos para que a gente possa aprender com pessoas de outros locais e de outras cidades, e que tiveram outras experiências? Como é que a gente se abre para esse outro, de modo que a gente desenvolva essa interculturalidade ética, ou essa ética intercultural, para brincar um pouco com o termo, né? E o que eu posso dizer para vocês é que eu me constituí professora, ativista, pesquisadora, ouvindo o outro, ao trabalhar com histórias de pessoas diferentes de mim, que não tiveram a mesma experiência que eu, desde a escola, porque para mim a escola sempre foi um lugar produtivo, positivo, alegre, e eu escuto narrativas de mulheres negras que têm histórias muito tristes de discriminação dentro do ambiente escolar. Eu começo a pensar sobre o meu lugar nesse mundo, e é por aí também que eu decidi seguir esse tema. Então, acho que a gente aprende muito com o outro, mas para isso temos que ter essa abertura e temos que ter espaço para falar sobre, para conversar. Caso contrário, nem se constitui uma interculturalidade e nem ela vira crítica, né, Valmir? Não sei se tu pode fechar aí para nós. Teu áudio está fechado. Ele disse muito interessante, até preciso fechar, pelo menos a minha participação, porque o Andar da Carruagem, né, nos mostra que a gente tem encontro com os nossos alunos mais tarde. Sim, eu acho que tem, rapidamente, 3 pontos. 2 que tu trouxe, na verdade, que eu já poderia ter comentado anteriormente. A questão da Catherine Walsh, do universo equatoriano e dessa abertura de horizontes para a interculturalidade. Na verdade, eu sou totalmente de acordo e acho que isso é mais do que um achado, é um ponto de partida. Reconhecer os dissensos, reconhecer que processos de negociação, de entendimento, de escuta desse outro, né? E a escola pública brasileira, as universidades, da Unicino, as universidades públicas e privadas brasileiras, tem esse componente, exatamente, né? Eu acho que, então, nisso é central a gente ter esse cuidado, essa perspectiva. Mas, com relação ao Equador, o que eu queria demarcar, de forma muito rápida, sem avançar o tempo, é que existem lugares, existem espaços sociopolíticos e culturais que, historicamente, avançaram, caminharam para, digamos, uma embocadura
pró-interculturalidade. É o caso de Equador e Bolívia, neste momento, para ser preciso, desde 2008, 2009. Por quê? Porque nós temos uma interculturalidade jurídico-constitucional, ou seja, nós temos as constituições desses dois países colocadas, indo além, tua fala inicial, da perspectiva multicultural, né, da pluriculturalidade, estão escritos nas cartas constitucionais: somos nações, no caso do boliviano e, sobretudo, mais equatoriano, idem, né, em que há dentro da nação liberal, moderna, portanto eurocentrada, nacionalidades de Abya-Yala, nacionalidades indígenas. Nos constituímos de forma intercultural. Tá? E é óbvio que isso não é uma naturalização, é óbvio que isso não foi um consenso tranquilo. Isso se partiu de dissenso, de posições políticas e de visões, de cosmovisões bastante diferentes, até se chegar a isso. Então, é isso que acho que queria fechar um pouco com isso, quer dizer, reconhecer que sim, que pensar em interculturalidade é apostar no processo de negociação. Quer dizer, esses caminhos, na verdade, são caminhos que partem, o que reconhecem o dissenso. E escuta do outro, exatamente é isso. Não é aquela escuta mais psicanalítica ou psicológica, mas é a escuta que nos faz perceber, quer dizer, este outro na sua plenitude, na sua integralidade, como humano, com uma diferença cultural que, na verdade, é o si mesmo. Na relação entre o si mesmo e o outro, essa alteridade também nos constitui, essa humanidade. Tentando voltar à minha fala inicial sobre o risco de assumir o universalismo de um lado, ou o risco de fazer a desconstrução completa do universalismo e apostar num particularismo relativista. Não, o respeito a essa diferença, como tu bem disseste, olha, para além de perceber a sua positividade, estar em diálogo, estar em escuta com essa outra alteridade que também somos nós, também nos constitui. E aí a gente pensar, então, possibilidades de outros mundos possíveis. Né? Claro que isso aqui cai, né, numa perspectiva de projeto, né, da ideia de projeto. O paradigma intercultural, para mim, está muito relacionado a isso, né, a um projeto societal e dos coletivos, e aí ele passa a ser estatal, estatalitário, aí ele passa a ser, digamos, para os grupos de governança, seja a governança corporativa, empresarial, econômica, da inovação, que tem um peso importante, seja a governança propriamente estatuída, daqueles aparelhos de estados, por exemplo, como o Ministério de Educação, por exemplo, como algumas agências dos municípios, dos estados e do Estado federado, no caso brasileiro, que regem, que regulam essas relações. Mas, no fundo, é isso. Acho que essa abertura de horizontes que a gente tem com o conceito e com as práticas interculturais é o bacana, é o importante. Eu fico por aqui, né, e agradeço pelo convite, acho que fico satisfeito, na verdade, acho que tinha bastante coisa para a gente continuar, né, mergulhar na conversa, mas acho que foi possível, sim, aprender um pouco, com o que tu trouxe e com, digamos, o que eu tinha pensado, inclusive, para apresentar, né? É isso. Obrigada, Valmir. Eu também, me despeço assim com bastante alegria, entusiasmo, né, que é característico de quem gosta do tema, de quem poderia continuar aí falando sobre ele horas e horas. E acho que a gente tem um desafio aí pela frente de continuar esse assunto e talvez com algumas trocas escritas sobre isso, quem sabe, né? Porque temos muito o que pensar. E também agradeço a ti pela interlocução, pelo diálogo, porque a gente também quis mostrar um pouco de que é assim, no diálogo, que é a partir dos diferentes lugares, das diferentes experiências, das diferentes epistemes que a gente constrói essa possibilidade de um outro lugar, uma outra universidade, uma outra sociedade. Andressa, te passo para fechar, então. Obrigada pelo convite e foi um prazer. Então, professores, eu queria muito agradecer a presença de vocês hoje aqui, a presença também de todos que nos acompanharam, então, ao longo dessa fala tão rica para a gente pensar do nosso lugar, no lugar do outro, e, enfim, o que a gente pode contribuir para essa discussão da interculturalidade. Em função do tempo, então, nós vamos ficando por aqui.
E deixamos o convite, então, para todos interessados em continuar participando dessa iniciativa da Casa Aberta UJAL. Nós temos eventos ocorrendo agora, nos meses de outubro e de novembro. Amanhã, por exemplo, nós já temos uma palestra da Universidade Javeriana de Bogotá, que vai acontecer ao meio-dia, no horário do Brasil. E nós também temos o segundo evento da Casa Aberta, na Unicinos, amanhã, às 17 horas. É um evento cultural, é uma roda de poesia sobre os cancionistas brasileiros. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente no escritório ou pode acessar direto o link casaabiertaujal.com, onde estão disponibilizados todos os links e a programação de como funciona o evento. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente hoje e uma boa noite. Boa noite, Andressa. Agradeço pelo apoio, parabéns pela iniciativa. Estamos à disposição, assim, tá? Achei bacana, achei importante, assim, tal. E rendeu, acho que rendeu. Espero que tenha contribuído. Okay.